Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui estudos sobre as cartas de Paulo. Então eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração, para a gente dar início aqui aos nossos estudos, né? Vamos continuar os nossos estudos sobre a carta de Paulo. Nós estamos na parte 6, já chegando no finalzinho desse primeiro módulo, onde a gente só dá um resumo das 13 cartas, e aí depois a gente vai começar uma por uma, já na leitura propriamente dita. Vilmar? Bom dia, paz do Senhor. O Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Por mais um dia de vida a cada um de nós aqui, Pai. Obrigado também pelas lutas, Senhor, que o Senhor está nos proporcionando nesse mundo. Pai, venha abençoar esse dia, venha abençoar esse estudo que nós estamos fazendo, Pai, assim como o Senhor tem abençoado cada dia, Senhor. Abençoe o pastor, abençoe, Senhor, os professores, Pai, que estão aqui dispostos a ensinar cada um, e que o Espírito Santo continue agindo em cada um de nós. Em nome de Jesus eu peço. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Estão vendo aí direitinho aí a nossa apresentação? Tá tudo bem aí? Tá bom. Tá, né? Tá ótimo. O som está bom. Então, tá bom. Paz do Senhor, Elzinha, seja bem-vinda. Então vamos dar continuação aqui, né? No nosso estudo. Tá um ruído aí, viu, meu irmão? Não sei o que é, alguém? Tá um Oi? ruído. Tá um ruído muito grande. Ah, bom, parou agora. Eu acho que... Parou. Agora parou. Parou. Pai do Senhor, Cid, seja bem-vindo também. Então, a gente está aqui, ó, olhando o nosso índice, né? A gente está falando, a gente já falou sobre Paulo, né? A gente falou sobre os locais também, as regiões, né, onde as cartas foram escritas, e aí a gente está falando agora o objetivo principal de cada carta, né, onde cada uma foi escrita, enfim. A gente está fazendo um resuminho, né, nessas 13 cartas que estão aqui na nossa estante, né? Estão aqui na nossa estante, ó. Bem organizada a nossa estante aqui, conforme a Bíblia, né? A gente viu que todas essas cartas aqui, ó, que estão aqui na Bíblia, a sequência delas, a gente vai ver que não é pela data que foram escritas, não, tá bom? Ela está numa sequência aqui da maior para menor mesmo. Uma sequência meramente de tamanho, tá bom? E aí, a gente, falando das 13 cartas, né? A gente falou que 9 são cartas direcionadas para as igrejas e as outras 4 são cartas mais pessoais, né? Então, a gente falou também nas cartas às igrejas, né, que são as 9, a gente começou a falar delas, e são 4 para pessoas, né? A gente mostrou aqui a região, né, onde, para a gente se localizar no mapa, né? A gente viu aqui Roma, aqui na Itália, do lado esquerdo, né? A gente viu aqui Tessalônica, tá vendo aqui nessa parte aqui da Grécia, né? Onde essa região da Grécia aqui, Macedônia. Mais para cima tem a Europa, né? A gente viu aqui Corinto aqui embaixo, né? Ainda nessa parte aí da Grécia, né? A gente viu, quer ver o que mais que a gente viu aqui? Ó, Filipos também ainda ali na parte da Grécia. Aí a gente viu também do lado da Turquia, né? A gente viu aqui Éfeso, ó, Colossos, né? Aqui a Galácia, né? A gente viu. Aí a gente começou a fazer um resuminho de cada uma das cartas, né? A gente começou nas primeiras 9 cartas que são direcionadas à igreja. Então a gente falou das cartas de Romano, a gente falou, né, que o principal propósito da carta é falar sobre a salvação mesmo, focada no Evangelho de Jesus, e a salvação pela fé. A gente leu aqui alguns versículos chave, né? O Vilmar leu aqui para a gente. A gente mostrou a região aqui, né? Foi onde que os romanos aqui, para onde a gente está falando. A gente falou também
do Coliseu, que os cristãos eram lançados aqui aos leões, a gente falou esse resuminho. E aí a gente entrou na carta aos Coríntios, são 2 cartas, né? A gente começou a falar e não terminou no domingo passado, né? A gente só falou um pouco desse canal de Coríntios aqui, né? Que a gente mostrou aqui, ó, bem aqui embaixo, né? Olhando nesse mapa fica melhor, ó. A gente mostrou Coríntios aqui embaixo, né? Que ele era quase desprendido aqui do continente, mas tinha aqui uma partezinha que a gente falou sobre o canal de Coríntios, né? A gente falou que Nero, na época, começou a fazer aqui, pegou 6.000 homens para fazer isso aqui, mas ele só começou, depois ele morreu e não deram sequência. Isso foi feito só em 1881. E aí, né, só para a gente também concluir essa parte do resumo de Coríntios, né, a primeira e a segunda, o que são os propósitos dessas cartas, né? Quando a gente for entrar nessas cartas, a gente vai detalhar bastante. Mas quais são os versículos-chave, né? Quais são os propósitos dessa carta? O que nós vamos encontrar lá dentro quando a gente começar a detalhar essas cartas, né? Então, foram escritas no ano 56, né? Lá na Grécia, a gente vê na parte de baixo ali, né? Fica naquela parte ali de Coríntios, fica bem ali embaixo, né? No sul da Grécia. E os propósitos, né? Dessa carta aqui, né? Falar sobre a integridade, a autoridade de Paulo, que ele era muito preparado, ele deixa isso claro, que ele tinha muita preparação, porque ele se encontrou com Jesus, ele estava muito preparado para transmitir isso para nós, né? E ele também falava muito sobre os falsos apóstolos, que isso daí também podia atrapalhar os propósitos de Deus. Então ele falou também de moralidades, de ídolos, e ele também falava sobre a questão do nosso relacionamento entre os cristãos, né? Ele também pregava sobre isso, da gente melhorar esse convívio aí. Então agora a gente vai ler só esses 2 versículos-chave. Vamos ler o versículo-chave da 1 Coríntios, né? Que é lá no capítulo 12, vamos ler do 27 ao 31. E depois a gente lê do Coríntios 2, a gente lê o capítulo 9, a gente lê o versículo 15. Ô, Vilmar, você lê para a gente em Coríntios 1, no capítulo 12, do 27 ao 31? Certo. 27 ao 31. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas são todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos os dons de curar, falando todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, olha só que, não sei se estava meio baixinho, mas enfim, ele está falando sobre os dons que cada um tem. E que somos corpo de Cristo, cada um com uma função, não é todo mundo. Que nem no futebol, não é todo mundo atacante, né? Tem o que joga na zaga, tem o que joga na lateral, tem o que joga no meio, tem o que joga no ataque, né? Aqui ele fala, né? Cada um tem o seu dom, e ele fala que a gente precisa procurar desenvolver os dons com zelo, né? Com zelo. Por quê? Porque é isso daí, são esses dons, essas capacitações que Deus nos traz, que nos ajuda a divulgar o evangelho, a disseminar. Assim como Paulo, a gente já comentou aqui, né, que ele era muito preparado, cada um de nós também. Não é todo mundo que vai fazer tudo, né? Mas cada um tem uma habilidade, um dom, e precisa desenvolver isso para a obra, né? Então, a gente vai encontrar isso quando a gente falar, quando a gente entrar nessas cartas, a gente vai ver tudo isso, né? E o inefável aqui, depois eu vou pedir também, Edgar, para você dar uma complementada. Mas antes eu vou falar aqui, o versículo-chave, né, do Coríntios 2, é o capítulo 9, versículo 15, né? Você lê, Vilmar? Caramba. 2 Coríntios 9, 15.
Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Então, inefável é um negócio assim, é uma Infalível, né? perfeição, é uma coisa acima do terreno, é uma questão já assim, é sublime, é espiritual. Então, quando a gente fala dos nossos dons para a obra, né, inefável, assim, é uma coisa muito superior, né? É uma qualidade muito, muito forte, né? Então, ele deixa, a gente viu em Coríntios 1, né, a questão dos dons, e na Coríntios 2, ele está usando esse termo, e ele fala para a gente desenvolver com zelo, né, com afinco, cuidar dos nossos dons, né, que são muito importantes, né, eles são assim, ele tem uma perfeição que é muito importante para os propósitos de Deus, né, nas nossas vidas. Bom, esse é um resumo da primeira e segunda Coríntios, eu vou passar a palavra para o Edgar complementar, ou se alguém também quiser complementar alguma coisa, aí a gente faz um resumo da próxima também. Edgar, você quer falar alguma coisa? Oi, é interessante esse. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? É interessante a gente Sim. comentar sobre essa palavra inefável, porque ela tem um significado bem importante, no sentido de a gente não, talvez não compreender esse amor, né? É algo que significa assim, algo inexplicável com palavras. Você não consegue contar o que é Deus e o que é esse amor, né? Com palavras, né? Às vezes você só você não consegue explicar, né? Algumas coisas você consegue explicar, o amor, né? O quanto eu amo tal pessoa, o quanto eu amo tal obra, tal trabalho, tal coisa, tal, né? Mas Deus não, né? Você não tem um parâmetro para isso, né? E o amor de Deus por nós também, esse amor inefável, que a gente não consegue explicar, né? Quando a gente comete erros, quando a gente faz as coisas que às vezes até não agrada, mas esse amor dele né? Supera tudo isso e continua te amando mesmo com todas as fragilidades suas, né? Sua faz parte essa característica de Deus, né? Um amor inefável por nós, né? E nós também não conseguimos explicar isso, né? Então é inexplicável, né? Quanto ao texto que a gente estava falando agora, né? É a questão mesmo de estar posicionado, esse texto todo, né? Ele vem contando Paulo ali ele tenta redirigir, ali reposicionar a igreja, porque imagino que era uma região onde passavam muitos ali, né? Uma região onde muitos povos estavam passando por ali, ficavam por ali, né? Então ele tinha que redirecionar esse relacionamento, né? Porque imagine quando você tem pessoas diferentes por perto, né? De origens diferenciadas, né? É como na igreja nossa, né? Nós temos ali pessoas que vêm de uma origem aqui, vêm de uma criação ali, vêm de lugares diferenciados, né? Diferentes. E cada um teve um aprendizado durante a vida, né? E quando se junta ali na igreja, às vezes a gente fica, puxa, mas por que que o irmão faz de tal maneira? Por que que a gente começa a questionar, né? E talvez você já entendeu o porquê ele está agindo de tal maneira, conversar, trazer, né, para o evangelho a, aquilo que talvez não esteja sendo feito da maneira correta, né? E entender por que talvez ele esteja agindo de uma maneira correta, né? Entender que culturalmente talvez ele tenha uma informação muito forte, né? E era o que acontecia nessa igreja, né? Advertir sobre tudo que estava acontecendo, né? E redirecionar. Sempre que a gente fala de lugares onde eram muito, por exemplo, Corinto era uma região ali da Grécia muito que a cultura era muito variada e a força da economia era muito grande, né? Então era um lugar onde os interesses eram muito fortes, né? Tanto de ganhar e perder, né? As disputas eram muito grandes, né? Então, assim, nos lugares como esses aí, a tendência da igreja e das pessoas que vivem lá é realmente talvez se desvirtuar mesmo, né? E enxertar coisas erradas dentro da igreja. Então, Paulo redirecionava tudo isso, né? Falando sempre do amor, né? Mesmo que cometendo erros, né? Esse amor de Deus, né? Mas era interessante. A cultura grega é uma cultura complicada, né? Foi o cristianismo encontrou isso, né? Essa dificuldade, né? De abranger a cultura grega, né?
e que estava proeminente nessa região, né? Sim. O pastor levantou o dedo, agora é a vez do pastor. Agora é o pastor. Interessante que essa palavra que estão manifestando é tão importante que muitas coisas que Deus faz na vida, tem muita gente que não entende. Até mesmo uma transformação, né? Muitos não entendem. Mas como? Mas você não era já evangélico? Né? Você já não era tal lugar, você já não servia a Deus. O que está acontecendo com você pela transformação da pessoa? Aconteceu comigo isso aí, né? Nossa, mas você nasceu, filho, você nasceu nessa igreja. Eu tentava explicar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas é é o mesmo Deus, é diferente. Mesma coisa quando a pessoa fala em línguas estranhas, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, muito não entende. Fala, não, mas o que é isso? Mas como que é isso aí? Que é uma... Não dá para explicar. Então, realmente, essa palavra é profunda e que em certas coisas que acontecem com a nossa vida, as experiências que nós temos, às vezes, não dá para entender humanamente falando. Né? Então, Paulo está dizendo sobre isso aí, que é tão importante. E você falou também do... Alguém está fazendo um barulho no fundão aí. Mas alguém, por exemplo, você falou de um time de futebol, né? Cada um tem a sua função. Está pensando assim, a função principal de fazer o gol é o centroavante. Mas pode ver que todos eles ajudam. E às vezes também até quem joga lá atrás faz um gol. O que significa isso? É que muitas vezes a minha função não é de evangelizar, e tem a pessoa para fazer isso, às vezes a minha função é cantar ou pregar, né? Tem essa função. Mas muitas vezes também Deus dá oportunidade para a gente entrar numa outra função, por exemplo, ser um evangelista, ganhar alguém para Jesus, né? Então, o mais importante é que todos trabalham num time só, né? Time de Jesus, né? Qual ele é o nosso capitão. Então, quando você fala do time de futebol, é muito profundo isso aí. Deus É, abençoe. amém. E agora, vamos... a gente viu aqui um resuminho, né, da carta de Coríntios. A gente viu isso daqui, a gente comentou, né? E aí, ó, vendo aqui, agora a gente vai falar de Gálatas, né? Então, a gente falou um pouco de Romanos, um resuminho, né? De Coríntios, a gente falou agora. Vamos fazer um resuminho aqui de Gálatas, né? Depois de Efésios, Filipenses. A gente está fazendo um resumo do que nós vamos encontrar quando a gente começar a leitura dessas cartas propriamente dita. Então, Gálatas, né? Foi escrita lá no ano 48. Eu acho que essa deve ter sido a primeira, porque eu estou vendo aqui algumas em anos 50, 60, 58, e essa daqui, por enquanto, Provavelmente a primeira carta, Marcelino. Provavelmente essa aqui é a primeira, Porque primeira carta. 48, não vi nada antes disso aqui no nosso estudo, né? E aí, então, a região aqui, né, da Galácia, que a gente vai mostrar ali depois, né, fica ali na Ásia, ali na parte de cima, né, a gente vai... É bacana a gente olhar sempre no mapinha, eu coloco sempre aqui, porque, como diz o Edgar, né, a geografia e os costumes e as coisas que a gente encontrava nas regiões, elas influenciaram diretamente da forma com que a gente lida com determinados assuntos, né? Assim como ele comentou, como você vem numa região comercial onde é de passagem, por exemplo, né, de muitos, como foi em Éfeso e Corintos, onde você tem pessoas diferentes, você tem propostas também que você tem que ter uma estratégia diferente, porque cada um pensa de uma coisa. Enfim, aqui mesmo no Brasil, eu estava comentando com o Edgar, né, a gente vai em regiões onde a gente tem povos e culturas aqui no Brasil diferentes. Às vezes você tem uma região que se comporta de determinada maneira, tem uma outra região que se comporta e pensa diferente, então a gente tem que ter estratégias, né? Aqui nessa carta para Gálatas, né? O propósito principal aqui, né, combater as heresias judaizantes e falar que a salvação é pela fé, né? Porque aqui também, né, em Gálatas, né, ele está aqui em cima, ali perto da Europa, né? Teve um povo que migrou lá da Europa para essa região, né? Lá na Galácia. E também o que acontece? Tinha muita coisa, quando ele fala assim em combater heresias, né? Então ele também tinha um propósito ali, ele viu ali um problema que ele queria também ajudar a resolver, né? E ele fala que a salvação é pela fé, e a gente vai ver
vai ver isso, depois também quando a gente entrar nessa carta a gente vai ver, que muitas vezes, né, às vezes a gente vai muito focado na lei, vamos chamar assim, ou em alguma coisa que a gente acredita, e a gente fica muito limitado, às vezes, a algumas regrinhas, e a gente esquece um pouco de ter uma visão mais espiritual das questões. Às vezes a gente vai muito ali na questão muito literal, e Paulo também já foi assim. Ele era um doutor da lei, ele era uma pessoa que ele protegia, ele cumpria muito bem o que estava escrito. Mas Jesus mostrou para ele que era mais do que aquilo. E ele também quer mostrar isso para as pessoas, que a gente precisa ver essa questão mais espiritual, e ele foca aqui que a salvação nossa é pela fé, né? A gente vai encontrar isso lá dentro. Vamos ler aqui o versículo-chave, o Vilmar, em Gálatas 1. Beleza. 11. Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Amém. Oi. Amém. Então, é isso que ele fala. Ele está querendo, aqui a gente só pegou um versículo só para a gente dar um resumo, né? Uma questão mais, uma questão relevante, né? Que a gente precisa se libertar também da questão mais terrena e focada só na questão terrena, e ver que a questão espiritual, ela é muito grande, é muito maior essa questão que Jesus traz para a gente, e Paulo também quer colocar isso nessa região, é muito importante, né? Edgar quer complementar? Isso aí fez... Vilmar? Você está falando aí, fez me lembrar do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Que Nicodemos era doutor ali da lei, né? Digamos, e o que bastava ele nascer de novo, né? E ele não compreendeu na época, né? Isso, exatamente, Vilmar. Passa para o Edgar aí, professor. Exatamente. Tá mudo, Edgar? Quando você fala de Gálatas, você encontra ali, na verdade, assim, você vai encontrar as cidades dali, né? Que você tem ali Listra, Derbe, Icônia, e aí Galácia é a área, é a região, né? Então, quando você fala de Gálatas, você não está falando especificamente cidade de Gálatas, né? É a região da Galácia, né? Que você tem as cidades que a gente falou aí, de Listra, Derbe, Icônia, que são cidades conhecidas nos textos ali, né? E aí a gente tinha ali, vocês podem encontrar o Paulo falando de uma maneira mais dura ali, né? Com esse povo ali, que é um povo turco, né? Mestiço, né? Um povo formado de várias etnias, né? Que formou a Turquia. Hoje a gente tem ali Istambul, nessa região aí, né? Istambul, bem conhecido, né? Na Turquia. Então a gente tem ali, quando a gente fala de turco, a gente já imagina aquele povo comercializando coisas e tal, né? E isso já vem dessa origem desse povo, né? E eles têm ali uma formação do judaizante, né? E que formou também esse povo todo. Então ele estava desconstruindo essa ideia do judaísmo daquela época e implantando o cristianismo. Então também era uma situação bastante difícil, né? Porque o judaísmo era forte e ele estava entrando com o cristianismo, né? E imagine num povo mestiço de várias origens, né? O quanto era difícil se falar sobre isso, né? E ele falou nessa região, essa primeira carta ali em Antioquia, né? Onde ele escreveu, ele tem uma preocupação com isso, né? Com essa formação. E eles tinham muito a questão dos cerimoniais, né? E voltados à lei, ao cerimonial judaico, né? E aí ele falava muito sobre a não necessidade desse cerimonial, né? E sim a importância de focar a Cristo, né? E não todas as cerimônias. Hoje a gente, às vezes, mesmo na igreja, às vezes a gente está muito voltado ao cerimonial, né? É importante ter a sequência, ter os costumes, né? Mas isso tudo que está linkado a Cristo, né? Que está voltado ao Evangelho, né?
não enxertar coisas que são simplesmente culturais só, né? E sim voltar ao porquê você está fazendo aquilo, né? De repente tem algumas igrejas que estão fazendo cerimônias que são praticamente materiais, né? Olha, você coloca um objeto, coloca outro, e aí agora adora a Cristo, sabe? Você começa a colocar, né? É, coisas entre Cristo, né? E o foco acaba se perdendo, né? E era o que acontecia muito, essas cerimônias judaizantes, a lei, né? Muito forte, né? E aí veio o cristianismo para falar, não, agora basta a graça de Deus, né? Agora é Cristo, né? E aí ele estava implantando isso de uma maneira mais forte, né? E aí a gente tem essa coisa mesmo de mostrar a salvação, né? Combater as heresias, né? Que eram muito fortes na época e que também surgem hoje, né? Quantas igrejas hoje estão usando heresias mesmo, implantando coisas hereges no meio da igreja para que as pessoas se sintam atraídas, né? De repente você chega na igreja e porque começa a descobrir necessidades de usar sal grosso, sombra, luz, coisas, né? E você começa a implantar o misticismo e a heresia dentro da igreja para atrair o próprio público, né? Tem muitas igrejas que usam esse artifício. Que o Brasil é um país em que o misticismo, por exemplo, exclusivamente no Brasil, muito forte, né? O misticismo está espalhado por aí, né? E às vezes a igreja, alguns sem muitos escrúpulos, acabam puxando isso para dentro da igreja porque isso atrai público, atrai os irmãos ali, os crentes, né? E eles acabam partindo para esse lado, né? De agora eu dou 5 voltas pisando no sal grosso, debaixo da sombra, abaixo, em cima do tal, não sei o que tal, que aí vai dar tudo certo. E aí Cristo fica de lado, né? Então, muitos cuidados, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de referência, né? E Paulo falou, foi, Exatamente. multidões. A gente está falando até, a Rose falou de não crentes, né? Mas a gente atrai os não crentes e nesses não crentes também vêm os crentes também. Porque eles falam puxa, por talvez falta de conhecimento, faça-os pecar mesmo, né? Ele acaba não entrando nesse pacote todo e acaba aderindo a isso, né? E Cristo ficando de lado, né? E Paulo alertou para Gálatas aí, né? Certo, e por isso que é muito bom, né, Edgar? Então, a gente está fazendo assim um resumo das diferentes mensagens que as cartas vão trazer, porque a gente vê que como nessas cartas de Paulo tem tanto ensinamento e ajuda as igrejas, né? A gente ter esse tipo de conhecimento, saber como a gente deve lidar com certas coisas, para a gente fazer o melhor, né? Porque Deus ele quer o melhor, nos deu as instruções, né? E a gente precisa entender bem para a gente fazer bem. Isso é verdade. E aqui nesse pequeno resumo de cada carta, né, a gente vê realmente assim um viés a mais ou uma preocupação, mas ao longo de todo o estudo aqui, quando a gente começar a ler, né, a gente vai entender realmente, né? A gente está entendendo por que ele está escrevendo isso. A gente está entendendo por que Paulo está enfatizando isso, por que Paulo está enfatizando aquilo, por que ele endureceu aqui, por que ele endureceu ali, porque aí a gente já está entendendo esse panorama que a gente está trazendo aqui, né? Sobre cada uma delas, né? Bom, vamos passar para a próxima. A gente viu a região, tudo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade aí. Eu espero 24 horas. Se ninguém fizer nenhum comentário, eu passo para o próximo slide, né? Um por vez, né, Marcelo? Não por vez. O Edgar falando aí me fez me lembrar de um negócio. É que às vezes, né? Igual assim, a igreja é um conjunto de pessoas, né? Pessoas diferentes, né? E a gente, acho que é um defeito do ser humano mesmo, que a gente precisa combater isso, que você está dentro da igreja, você está dentro de uma comunidade, e às vezes você sabe que aquilo é bom para você, mas às vezes aquilo ali está falando uma coisa que é contra o seu pensamento, você fala, mas isso aí não interessa. Por exemplo, você vê muitas Bíblias aí abertas no Salmo 91,
Só que assim, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Só que quando Deus fala para você aquilo que é contra o que você acredita ou você acha que é bom para você, aí não vale, aí isso não. Então é complicado isso no ser humano, né? Então a gente deixar, digamos, o egocêntrico, né? Não é nem o egocêntrico, O ego. é o eu de lado, né? É, É aquilo que a gente sempre vem estudando, não é eu, é nós, isso. é nós, nós temos que fazer pela igreja, pelo conjunto. Não é a minha vontade, é a vontade do outro, a vontade de Deus, né, que É, prevalece. E a perfeito. gente, quando tem esse conflito, não, mas isso está errado. Isso foi o homem que escreveu, isso não é assim que se interpreta. Então fica bem. Aí as pessoas começam a achar brechas, digamos assim, né? É. Então, o ser E humano. acha, e começa a filtrar, né, Vilmar? O que é bom para mim, eu aceito e topo, né? Isso. O que não é, eu deixo de lado, né? E aí, Uma vez eu vi eu estava num salão cortando cabelo, né? E eu vi as pessoas falando da palavra, e pessoas que conheciam determinados trechos da Bíblia, mas falando cada coisa sem contexto, eu fiquei imaginando como a preparação é importante, como o alinhamento é importante. Nós vamos ver também que Paulo vai falar sobre isso. Quando ele fala da gente andar em unidade, a gente precisa entender, a gente precisa conversar, a gente precisa saber para a gente se alinhar, para não ficar cada um pensando de um jeito. Alguém levantou a mão? O pastor. Tá bom, não esquece de ligar o microfone. Já está ligado. Sabe que que Paulo vai falar muito sobre a experiência particular e às vezes nós entramos no julgamento. Tem certas coisas que a gente não entende. Às vezes Deus pede uma coisa para você, eu estou dizendo porque é como uma experiência, eu não faço isso, eu não faço de costume. Mas uma vez eu estava orando com uma pessoa que estava possessa e estava até difícil de sair porque ela tinha alguma coisa que ela tinha comido dentro dela. Eu sabia que ela tinha aquela ânsia e não saía o demônio com ela, com ela. Aí eu orei a Deus e Deus falou assim comigo: pega uma água. Aí eu peguei uma água e falou assim: ora na água. Eu dei para a pessoa, ela expeliu. Então, tem muitas coisas na vida. Eu não tenho esse costume. Não é questão da água, é o poder da oração. Eu não tenho costume de fazer essas coisas, mas aquele lá foi um caso especial que Deus falou comigo. E outras coisas também, que não dá para falar aqui, como é que o inimigo foi repreendido, como é que ele saiu. Depois de tanta oração, Deus falou, faça isso. Né? Então, as coisas espirituais, não é fácil a gente entender, realmente. Então, por isso que nós temos que estar orando, buscando a Deus, né, e pedir. E nunca, logicamente, eu não tenho tal costume de fazer algumas coisas, mas eu não censuro também ninguém. Aí a pessoa, se estiver errada, é a pessoa com Deus, né? Então, eu, como pastor, nesses 43 anos de pastor, eu aprendi muita coisa e estou aprendendo ainda, como estou aprendendo com vocês, né? Então, realmente, quando Paulo está falando as coisas que muitos não entendem, é isso mesmo. O dom espiritual, você vai falar depois lá para frente, dá para entender o que é isso? Falar em língua estranha, dá para entender o que é isso? Né? O que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Quantos e quantos pastores censuram no nosso modo de colocar em prática esses dons? Né? Então, esse estudo é muito importante para todos nós, né? É super importante. E eu peço que realmente o Espírito Santo de Deus continue sobre vocês, né? Sobre vocês, estão nos ensinando a palavra de Deus, né? Então, mas eu lembrei desse caso que foi uma coisa interessantíssima sobre isso aí, né? Eu orando, não saía, a pessoa tinha comido, foi numa festa, por isso que é importante, agora vai ter Halloween, essa coisa diabólica, maligna, que até seria interessante de vocês dar uma palavra sobre isso domingo que vem, dia 31, né? A pessoa come as coisas e ficam realmente, processa, muitos ficam. Agora, por que um fica, outro não? Aí é outro caso que nós podemos fazer um estudo. Mas essa pessoa comeu, o demônio se apoderou dela quando ela comeu uma comida que alguém tinha feito, tinha consagrado ao inimigo,
E quando ela comeu, o inimigo se apoderou dela. Aí foi para a igreja, não foi fácil, foi feita oração, ele pegava, aí percebemos que alguma coisa que ela tinha ingerido. Aí a pessoa, não sei bem quem falou, falou, olha, comeu alguma coisa assim, assim, só isso. Eu falei, então eu já sei. Aí oramos a igreja clamando, aí Deus falou comigo perfeitamente, falou assim, faça isso. É uma coisa que às vezes não tem explicação, né? Então as É. coisas do Espírito, muitas vezes, não tem explicação. Agora, logicamente, não pode ser uma rotina da gente ficar, faz, né? Então, eu não tenho, como diz Paulo, eu não tenho tal costume, né? Amém? Amém. Posso comentar? Pode, Rosi. Eu acho que assim, essa questão que o pastor falou é interessante. É uma coisa que o Espírito Santo falou para ele fazer naquele momento, né? Quer dizer, não é para virar uma rotina na igreja. E a gente vê que muitas vezes Deus fala com uma pessoa uma coisa para ela fazer e ela quer passar para igreja, passar para outras pessoas. Agora, na época da Covid mesmo, teve uma história aí do boldo. Não sei se vocês ouviram do boldo para curar a Covid. Viralizou isso daí. Até eu recebi mensagem até de fora do Brasil, gente falando do boldo, que disse que alguém, uma família, né, que estava no meio do mato, não tinha remédio, não tinha médico, e Deus mandou eles amassar o boldo e usar o boldo. Eu acredito, e essa família foi curada, eu acredito que isso tenha acontecido naquele momento com aquela família, porque não tinha médico, não tinha recurso, não tinha nada, e o que eles tinham ali era aquele boldo. Eu acredito que se fosse uma erva cidreira ou qualquer outra coisa, teria resolvido por causa da fé dela, né? A fé, agora viralizar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que o boldo ia curar a Covid, né? Então isso já é assim, a gente não pode passar para o mundo aquilo que Deus falou para você, assim, para você fazer naquele momento, né? Deus falou para o pastor fazer isso naquele momento, que era uma situação que ele estava vivendo, né? Agora tem outras pessoas que querem falar que aquilo ali é uma coisa que vai ser usada, né, nas igrejas, do sal grosso, da água, do copo de água, do não sei o quê. E aí vira aquela coisa que é o que a gente está comentando aqui, né? Que acaba virando uma, como é que fala? Um Esse é um ritual. ritual, né, da igreja, uma coisa que o Espírito Santo falou para ele naquele momento, né? Então é isso que ele falou, ele foi muito certo, tem que tomar o cuidado. Foi o que o Espírito Perfeito. Santo falou naquele momento, né? Amém? Perfeito. Perfeito, pastor. Pode abrir o microfone, pastor. Amém. É interessante que não somente, né, dessa parte de tomar água, ou sei lá, né, que não pode ser uma doutrina, um costume, senão a pessoa fica valorizando mais a água do que o próprio Jesus, né? Então, Isso, sabe que então tem isso. que tomar muito cuidado, muito cuidado. Até mesmo, muitos anos atrás, era uso e costume na nossa igreja, né? Então, Deus pedia para tal pessoa assim, olha, você não pode cortar nem as pontas do cabelo. E ela pregava isso aí, que era pecado e ia para o inferno. Não, é uma experiência que eu pediu particularmente para ela. Então, eu não duvido que aconteça alguma coisa assim. Olha, Deus pode pedir para você, você não faça isso, mas é particularmente, Deus sabe por quê, né? Então, é muito importante saber que às vezes a experiência é da pessoa, não é É, para colocar-se na igreja, né? E é muito importante. E outra coisa, é muito importante saber que o que tem poder não é uma água, é o poder exato, está no nome de Jesus. É esse exato. nome que é poderoso, que cura, que liberta e que salva. Amém. Amém. Eu acho tão importante que eu também quero reforçar esse ponto, que, Rosi, você tem toda a razão, e me passou aqui pela cabeça a passagem da mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, né? Aí vamos supor, a gente, vamos pegar lá na igreja, vamos pedir para as irmãs pegar um vestimento, vamos chamar de veste de Jesus, vamos chegar lá na igreja e falar, gente, é o seguinte, quem for lá tocar nessa veste vai ser curado. Se tiver alguma enfermidade, aí faz aquela filinha lá na igreja ali, é para nosso momento de cura, para tocar ali naquele manto, que ele é sagrado, que a gente vai orar e tal. E aí aquilo vira um negócio, né? Um ritual, né? E as pessoas às vezes acabam acreditando e foca ali e se esquecem de Jesus. E que nem a Débora falou aqui, essas coisas são individuais mesmo, né? E quando Jesus explicou para a gente lá, ele falou assim que a fé dela curou ela,
Viu, Marcelinho? Não foi o manto dele que curou ela. E a gente acaba, já vou passar por. A gente às vezes acaba fazendo um ritual ou alguma coisa assim, que passa, que nem o Edgar falou, às vezes pode ir até para o misticismo e você esquece de Jesus, esquece da fé, esquece do espiritual, né? Pode falar, Vânia. Então, nesse que você falou, né, e que complementa tudo que foi falado, que é uma coisa pessoal, né? Pessoal, porque Jesus ainda perguntou quem me tocou, né? E o apóstolo falou para ele, mas tá todo mundo te tocando, né? Você está no meio da multidão. Isso. Todo mundo está encostando em você. Ele falou, não, mas me tocaram Perfeito. de maneira diferente. Eu senti sair de mim poder. Ou seja, era a fé da mulher, realmente. Não era o problema do manto, não era a capa de Jesus. Foi a maneira como ela foi e tocou em Jesus. Então, cada um tem esse momento com Deus. Cada um tem essa coisa que Deus vai te falar o que fazer. Isso não quer dizer que todo mundo que tocasse Jesus ia ser curado ali. Isso. Exatamente. Ó, o Vânia até clareou bem melhor aqui a minha cabeça. Quando veio isso na minha cabeça. Realmente, não a gente tem que tomar esses cuidados, né? Por isso que é bom a gente se preparar, por isso que é bom a gente ficar atento aos sinais, a gente precisa focar na palavra, nos ensinamentos, para a gente ser mais assertivo, né? E não acabar não indo para esse lado, né? Bom, agora aqui, ó, a gente falou né, dos Gálatas, agora vem Efésios, né? Efésios, tá vendo? A gente já viu um resuminho de Romanos, Coríntios, Gálatas, agora vamos falar rapidinho de Efésios, né? Então, Efésios já está do outro lado, né? A gente falou de Coríntios do lado de cá, né, da Grécia, agora a gente está falando do outro lado, do lado da Turquia, né? Aqui, ó, só para a gente mostrar aqui no mapinha, ó, Éfeso aqui do outro lado, ó. Então, a gente olhando aqui, ó Éfeso aqui, ó. Né? Só para a gente se situar aqui, né? A gente falou de Corinto aqui, a gente falou de Filipos aqui, né? Ó Éfeso aqui, ó. Aqui, olha o posicionamento estratégico de Éfeso, bem aqui no mar e bem aqui, ó, focado aqui, ó, para essa região aqui. Olha como que deve ser Éfeso, daqui a pouco até o Edgar vai falar um pouco, como é que seria essa questão comercial, inclusive, da região, e como aqui deve ser uma região onde passa diferentes pessoas com interesses comerciais, né, com culturas diferentes, porque aqui a gente tem tanto o lado oriental aqui da Ásia, né, que vai ter culturas que influenciam para cá de um jeito, como pode ter o lado ocidental aqui, a Europa, por exemplo, quando ela também influenciou aqui a região da Galácia, né? Tudo isso daqui é bom a gente entender um pouco, e aí a gente entende por que Paulo está usando aquela estratégia aqui com esse povo e o que acontece ali, né? Mas, enfim. Então, Efésios, né, foi escrito aqui no ano 58, 59. Então, Éfeso é uma cidade mais importante da Turquia, né? E é um ponto de passagem de comerciantes, né? Conforme eu falei, né? Então, olha só a importância dessa região, né? E aí, quais são os propósitos principais de Paulo quando ele escreve, né, para os Efésios, né? Então, ele fala aqui sobre a unidade da igreja, sobre a santidade da igreja como corpo de Cristo. Quando a gente falou de unidade, realmente, se aqui passa, porque assim, não é um povo que está ali parado e tem uma cultura específica. Não, é um povo que está se mexendo, porque ali é passagem, tá misturando toda hora, tá cada um com uma ideia na cabeça ou uma cultura tal. E aí, então, é normal que o foco dele seja falar sobre a unidade da igreja. Olha só como é bom a gente entender um pouco dos porquês, porque na hora que a gente entrar na leitura de carta aos Efésios, a gente vai entender alguns porquês, né? Porque a gente está fazendo esse estudo prévio, né? Então, e Paulo vai falar sobre isso, vai falar das bênçãos espirituais em Cristo. E aqui, a gente vai ler aqui o versículo-chave,
Vou pedir para o Vilmar ler aqui o versículo. Pode ler? Pode. Bom, quem não marcou na sua Bíblia aí, é bom marcar, tá? Efésios 2:8. Vou ler do 8 ao 10, tá? Isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha, Amém. amém. Olha, é assim, bom, o Efésios a gente até vai falar mais um pouquinho, mas como a hora também já é adiantada, eu vou parar um pouco por aqui e abrir para os comentários, né? E a gente vai continuar domingo que vem falando um pouco sobre essa carta para Efésios. Essa aqui tem bastante coisa importante mesmo para a gente. Por isso que esse resumo, né, dessas questões mais, assim, um alto nível para a gente entender e se posicionar é bacana. Edgar, você quer dar uma complementada? Porque, olha, esse versículo-chave aqui realmente dá para a gente falar bastante. Fala, Edgar. A gente tá, sim. Eu penso que talvez na sequência, né, com mais tempo mesmo e dedicado a cada carta, a gente vai começar a entrar nos pormenores mesmo, né? Sim. Mas essa é uma carta específica ali também com uma forte influência da região comercial, né? Ali era um dos principais portos, ali tinha a principal situação ali de comercial, né? Privilegiada, né? Tanto por estar no Mar Egeu, ali na entrada daquele golfo ali daquela região, né? Então você tinha ali passagem também de muitos povos ali naquela região, né? A parte comercial era muito importante e a gente pode até eles tinham ali recebendo a cultura grega, porque eles foram colonizados pelos gregos, né, no início, né? Então o início de toda aquela região ali de Éfeso é uma região grega, né? Depois que foram tendo as influências todas, né? Quase agora, né, sobre a região, também importante. Então era um polo cultural e comercial importante também da época. Isso tudo mexia com essa igreja que estava sendo implantada ali, né? Porque imagina aquela cultura helenista ali, aquela cultura grega, que era muito forte também, né? Então também sofreram com tudo isso, né? E redirecionar era sempre importante, né? Eu penso que talvez tenhamos que não se ater aos detalhes agora, né, pelo tempo mesmo, que está bem em cima aqui, mas na próxima a gente continua com Éfeso, que é muito legal para se falar, né, da importância, né, e da questão mesmo do corpo de Cristo sendo formado ali como igreja, né, essa unidade, né, essa Isso. santificação desse corpo de Cristo, que é importantíssima, né, para a nossa igreja dos dias de hoje, né, não essas disputas, essas brigas entre doutrinas ou igrejas, não, somos o corpo de Cristo, né, esse entender do corpo de Cristo é fundamental para a igreja de hoje, a visão de reino, né, a visão de que um irmão sai de uma igreja e vai para outra, mas às vezes ele tem uma contribuição importante naquele momento, naquele lugar. Sabe, a visão do reino de Deus como um todo, e não como igreja separadamente, como doutrinas, como formação simplesmente doutrinária, né? E Perfeito. sim visão de reino, Deus acima de tudo mesmo, no sentido não como se diz da política hoje, né? Mas Deus que esteja nos guiando realmente, né? Seguindo a Cristo o tempo todo e não seguindo as doutrinas, né? Somente, né? Sim. Em si, né? Mas acho que não temos mais tempo, né, Tá Marcelino? bom, a gente continua domingo que vem, e ó, eu tô gostando, eu gostei muito hoje, assim, das observações, né, Vilmar, Débora, Vani, Pastor, Edgar, a gente vai aprendendo, né, todos nós, né, a gente vai aprendendo, tanto no estudo, quanto nas nossas conversas, quanto na leitura, tá sendo muito rico, assim, tá, para mim, principalmente, tá todo esse tempo que a gente está dedicando para os estudos está me fazendo entender muita coisa. E às vezes aqui a gente acaba pegando
explicação melhor ou um exemplo, nossa, clareia bastante. Eu vou passar agora para o pastor Vanderlei, para ele orar para a gente, que falta aqui uns 5 minutos só, né, para cair a nossa conexão. Amém. Glória a Deus, né? Que estudo gostoso, né? E porque todos participam, né? Contando a sua experiência, falando daquilo que está acontecendo, daquilo que entende também, que é importante. Então, por isso que a escola dominical, eu sempre digo que é o melhor órgão da igreja, né? Porque é onde você pode falar, participar, né? E tirar as dúvidas, né? O culto é uma bênção, logicamente, o culto é uma bênção. Mas a escola dominical já diz que é escola, é onde você está aprendendo, onde você pode manifestar seu parecer, onde você pode tirar sua dúvida, né? Então, louvo a Deus por esse estudo bíblico que é tão profundo e tão necessário para a igreja, né? Acho que era importante, Marcelino, Edgar, fazer alguma coisa para nós divulgarmos mais ainda e mandar para todos os membros da igreja, né? Esse estudo que é muito profundo, muito profundo. As cartas de Paulo é um ensinamento profético, um ensinamento muito profundo que todos nós temos que aprender. Então, vamos ver se a gente possa realmente divulgar mais e mostrar algumas coisas, o que nós estamos aprendendo, né? Por exemplo, o que nós aprendemos hoje, quantas coisas, né? Amém? E não vai esquecer que hoje tem o culto, né? Hoje, às 18h30, né? Eu vou estar pregando aqui na 10ª igreja também, né? E fui convidado novamente na 10ª, na 6ª e na 8ª. Então, como eu preferi a 10ª, né? Talvez seja um pouquinho mais, sei lá, não sei porquê, mas eu vou pregar. Aí eu prometi que vou pregar na 8ª e na 6ª também qualquer ano ou qualquer dia, né? Não falo dia, porque dia está muito perto, né? Falo qualquer ano, né? Quem sabe esse ano ainda. É mais ou menos que nem quando você fala assim, estou chegando. Eu falo assim, está chegando aonde? Aonde está chegando? Né? Ah, não, pastor, estou chegando. Está chegando aonde? Você precisa tomar cuidado. Amém. Vamos agradecer a Deus. Amém. Pai amado, muito obrigado. Pastor, tem um pedido de oração para Maiara. Amém. Mais alguém está pedindo oração? Nós nem falamos. Eu só vi esse Só lá. isso aí? Pastor. Amém. Amém. Diga amém, o Vilmar, por lembrar, viu? O nome Amém. da pessoa, quem que é? É para a sobrinha da Débora lá, Maiara. Maiara. Problema renal. Ah, tá bom. Pai amado, em nome Isso, ela do tá Senhor internada. Jesus, eu quero, Pai amado, colocar a Maiara no teu altar. Pai amado, a tua servinha, visita ela com poder, o poder de cura, de libertação. Pai amado, que ela possa sentir que é o Senhor que está fazendo a obra no coração dela, Pai. Abençoe também, junto com ela, a recuperação do seu Isaac, pai do Tiago, que haja uma recuperação bem rápida, meu Deus. Pai amado, abençoe todos, Pai amado, que estão nos ouvindo, que vão ouvir essa palavra. Se a pessoa ouvir essa palavra, possa receber uma experiência profunda com o Senhor. E se for necessário, Pai amado, se haja um poder de cura em cada vida, um poder de milagre em cada vida, Pai. Obrigado por tudo. Continua abençoando o Edgar, continua abençoando o Marcelino, para nos ensinar a tua palavra. E abençoa também, Pai amado, o culto de hoje à noite, que seja uma grande bênção, que o teu Espírito Santo esteja na direção, porque sem o teu Espírito, Pai amado, nada nós podemos fazer. O homem nada pode fazer sem o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo sabe o dia de amanhã e nós não sabemos nada. Obrigado, Deus. Abençoa todos nós em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Shalom Adonai, pastor. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Voltou, Edgar. Shalom Adonai. Amém. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Amém. bom domingo a todos.